Glória a Deus. Meu aleluia. Aleluia. Terra. Terra. Tem avivado aí, viu, pastor Edson? Terra. Eu particularmente não sei o que significa, mas o pessoal gosta de gritar terra, né? Acho que é para acordar quem está na terra, mais ou menos isso. É, pastor Edson? Deve ser. Que bom que você está aqui. Que bom que nós temos o privilégio de podermos louvar, adorar o Senhor e podemos também meditar na palavra dele. Eu não tenho o costume de repetir mensagem. Eu estava com uma mensagem assim, na minha mente para compartilhar com os irmãos hoje, mas eu acabei que fui levado, acredito que pelo Espírito Santo de Deus, a compartilhar uma mensagem que eu já preguei aqui em 2024. Acho que você não tinha nem nascido ainda, muito tempo. Mas eu tenho pedido ao Senhor que fale comigo primeiro, para depois eu poder falar com os irmãos. É uma palavra que particularmente eu estou precisando muito dessa palavra. Muito. E acredito que pelo tempo que nós estamos vivendo, pela maneira como a humanidade tem caminhado, eu acredito que é uma mensagem também muito importante para você. O título dessa mensagem é Lance sobre Jesus sua ansiedade. Amém. Lance sobre Jesus suas ansiedades. Abra por favor a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 a 30. Lucas 12, meus irmãos, está logo depois de Lucas 11, viu? Se achar em Lucas 11 é o próximo. Se for 10, passa mais 2 e vai achar 12. Lucas 12. Quantos acharam, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga amém. Amém. Vamos esperar. Lucas 12, de 22 a 30. Eu vou ler. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de ministrar, de receber e de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, que esta mensagem encontre os corações para as pessoas para as quais o Senhor destinou. Que seja uma noite de libertação, uma noite de transformação, que esta seja uma noite de cura, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar através de mim. Que a mente e o coração do Teu Filho, da Tua Filha, nessa noite, esteja completamente aberto para receber aquilo que o Senhor tem. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo hoje muito comum, algo que infelizmente nós vivemos muito nos nossos dias. É algo que você ou está vivendo
ou você vai viver, ou você vai conviver com alguém que está passando por uma situação como essa. Nossa abordagem ela não é científica, ela não é médica, ela não é psiquiátrica, mas queremos olhar sobre o prisma, sobre a base da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala a respeito do nosso tema? Em pouco tempo, é claro, falar sobre algo que geralmente começa pequeno, mas que gradativamente isso vai crescendo e vai trazendo dificuldades, vai trazendo problemas, vai trazendo transtornos e chega a uma situação quase que incontrolável nas nossas vidas. Eu quero falar sobre a ansiedade. Segundo alguns, esse é o mal do século. E eu até fui olhar, porque eu vejo há tanto tempo que esse é o mal do século, eu já fui olhar se não é o mal do milênio. Eu fui dar uma pesquisada e falei, já está, é o mal do século? É o mal do século ainda. A Bíblia trata sobre o tema em muitos versículos. Inclusive, o próprio Jesus abordou esse tema. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem as coisas muito rápidas, um mundo de internet, um mundo de fast food, e a pressa com que o mundo caminha acaba nos deixando um tanto baratinado, um tanto perdido, um tanto ansioso ou ansiosa com o futuro. Quando nós temos o medo do futuro, o medo do que vai acontecer, ou medo de que algo não aconteça, nós estamos ansiosos. A preocupação é um tipo de ansiedade, ou é ansiedade. Preocupação é ocupar a mente sem necessariamente fazer algo por aquilo que precisa ser resolvido. Ocupar-se de algo é pegar algo para fazer e realizar. Preocupar-se é apenas na mente, é apenas ficar, eu preciso resolver, eu preciso ver o que vai acontecer. Então nós nos preocupamos muito e às vezes não nos ocupamos. O texto que lemos atrás, esse texto de Lucas, é uma orientação bem clara de Jesus quanto à maneira que nós devemos nos portar, como é que nós devemos nos alinhar, como é que nós devemos enfrentar as dificuldades, a ansiedade, como devem ser nossas expectativas, o quanto Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O texto fala tudo isso e fala também o quanto nós somos pequenos. E eu entendo que quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, nós estamos declarando que Deus não é poderoso o suficiente para resolver uma questão que tem nos inquietado. Quando nós nos preocupamos, nós dizemos, se não for eu, se não for a minha habilidade, se não for a minha sabedoria, se não for o meu conhecimento, se não for o meu braço, esse negócio não vai, mesmo que indiretamente. Quando nos preocupamos, nós dizemos, só eu, porque Deus não pode resolver. O texto que nós lemos em Lucas, o título desse texto é A Ansiosa Solicitude pela Vida. E disse aos seus discípulos, eu quero ler de novo, portanto vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que vestes. O problema é que, na maioria das vezes, nós nos preocupamos muito com o que os outros estão pensando. Nós nos preocupamos muito com o que as pessoas vão dizer. Nós queremos ter o que o outro tem. Nós queremos viver da maneira que o outro vive. Nós queremos o carro que o outro tem, o melhor dele. Nós queremos viajar para lugares que aquela pessoa está indo e eu não tenho condições de ir. E essas pressões que a vida, que o mundo nos impõe, nos leva para o fosso, nos leva para um momento de destruição dos nossos corpos, da nossa mente e do nosso físico. E Jesus continua a considerar os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Nós nos esquecemos de Jesus. Nós nos esquecemos o que Jesus falou e nós nos preocupamos.
Qual de vós, sendo solícito, sendo diligente, sendo inteligente, sendo trabalhador, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, disse Jesus, por que estáis ansiosos pelas outras? Nós sofremos muito mais com a possibilidade de algo acontecer ou algo não acontecer, do que efetivamente aquele algo acontecer ou não acontecer. Tente lembrar os momentos que você passou por grandes aflições, por grandes tribulações e por grandes lutas, por grande tempestade. Você sofreu tanto, esperando, quem sabe, uma data de um julgamento, do juiz que ia te dar uma sentença sobre algo, de uma condenação. Você sofre. Quando chega aquele momento, você diz: bom, foi o que aconteceu, não há mais o que fazer. Nós nos esquecemos do poder, da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, e por isso nós nos preocupamos. Considerai, disse Jesus, os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. E se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. O problema nosso, o meu problema é dizer: Senhor, eu acredito, mas é porque essa situação parece que não vai ter jeito. Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo. Senhor, parece que eu estou falando para as paredes. Senhor, por mais que eu tenha me esforçado para fazer a tua obra, para te servir, parece que o Senhor está se lixando. Parece que o Senhor não está interessado no nosso problema. E quando nós trazemos essas preocupações, quando nós conjecturamos essas possibilidades irreais de Deus não nos ouvir, nós sofremos muito mais do que a decepção de algo acontecer ou não acontecer. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo é que buscam todas essas coisas. É interessante notar que Jesus sempre falou das coisas simples da vida: o beber e o vestir, por exemplo. Jesus não falou de coisas maravilhosas e extraordinárias, entendo eu, porque ele queria dizer exatamente que viver feliz aqui na terra é viver de maneira simples, mesmo que Deus te dê algo grande, algo grandioso, algo de muito valor. O que te faz feliz, o que te faz viver longe de uma ansiedade, de uma preocupação, é viver de forma simples. Jesus quer nos ensinar que viver é simples, ou deveria ser, por mais que isso seja muito simples. Afirma que por mais que a pessoa seja diligente, esforçada, dedicada, ela não consegue por si só aumentar o seu tamanho sequer 1 centímetro. Por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos, e Jesus coloca como coisa mínima, nós não conseguimos aumentar nem 1 centímetro do nosso tamanho. É claro, isso pode se referir ao nosso tamanho físico, mas nós não conseguimos nos tornar grandes, nos esforçando demais, se nós não tivermos a bênção de Deus. Jesus compara os seus discípulos com as aves dos céus e os lírios do campo, mostrando que ele sempre cuida das suas criaturas. Eu acho interessante no livro de Jonas, quando Deus fala para Jonas, diz: olha, como é que eu não vou ter dó dessa cidade? Como é que eu vou destruir? Porque além do povo lá tem muito gado. Deus cuida das suas criaturas, Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros, e Ele está cuidando de mim, cuidando de você. Jesus compara a pessoa ansiosa a alguém de pouca fé. Diz ainda que se essa maneira de viver ansiosa é típica de pessoas do mundo, e nós não somos mais desse mundo nós não somos mais. Jesus está dizendo: olha, se você é um cidadão dos céus agora, você não pode viver mais de forma ansiosa. Por que o mundo vive num desespero, numa ansiedade para ter, para possuir, para aumentar os seus bens? Porque a única esperança das pessoas do mundo é viver o que o mundo oferece, é viver o que essa vida tem
para oferecer, mas nada que essa vida tenha a oferecer há de ser comparado àquilo que Deus reservou para nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por mais que uma pessoa viva muito bem aqui, de forma regalada, nada pode ser comparado ao prêmio, à coroa, à glória, aquilo que Deus tem para mim e para você. Portanto, a ansiedade não é de Deus. Se Deus está combatendo, obviamente isso é da carne, isso é do ser humano. E como eu disse para os irmãos, é uma mensagem que eu estou precisando. A ansiedade, ou mais precisamente os transtornos de ansiedade, é uma das principais causas dos males, de doenças da nossa sociedade. Boa parte das pessoas adoecem, morrem, adquirem gastrite, úlcera e morrem, e outros tipos de doenças e de enfermidades por causa da ansiedade. Enquanto nós não aprendermos a vivermos de forma totalmente dependente do Senhor, confiando que de fato Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, por mais que a gente conquiste, por mais que a gente cresça, nós continuaremos vivendo de forma infelizes, porque a ansiedade não nos deixará. Muitas doenças físicas se iniciam através da ansiedade. Das doenças psicossomáticas, depois evoluem para todo tipo de enfermidade. O que é exatamente a enfermidade? Eu trouxe dois termos aqui numa pesquisa que eu fiz. O termo tem várias definições nos dicionários, não técnicos. É aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Será que eu vou conseguir concluir esse curso? Será que eu vou entrar na faculdade? Será que eu vou passar no concurso? Será que eu vou casar? Será que eu vou continuar mantendo meu casamento? Será que eu vou conseguir educar meus filhos? Será que eu vou conseguir passar dessa prova? Será isso? Será aquilo? Eu começo a me preocupar, eu começo a me desesperar. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, que pode ou não acontecer. A palavra ansiedade tem origem no latim ansietas, que significa angústia, ansiedade, perturbado, pouco à vontade, com outras palavras aqui, apertar ou sufocar. Às vezes nós nos sentimos tão ansiosos que nos falta o ar, que parece que o ar está pouco para respirar do lado. Parece que as contas, as preocupações nos sugam até o oxigênio que necessitamos para sobreviver. Esses são um dos sinais da ansiedade, considerado até certo ponto uma reação natural do ser humano, útil para se adaptar e reagir perante situações de medo ou expectativa. A ansiedade torna-se patológica, ela torna-se um medo, torna uma doença, quando atinge um valor extremo. A questão é a importância que nós damos à ansiedade. É o quanto nós inflamos essa preocupação. É o quanto nós nos esvaziamos da fé e enchemos-nos de preocupação e de ansiedade e de incertezas. As causas mais comuns da ansiedade patológica são hipertireoidismo, ansiedade generalizada, crises de pânico, fobias, perturbação obsessivo-compulsiva, síndrome de pós-estresse traumático, depressão, psicoses e perturbação maníaco-depressiva. A ansiedade é uma reação natural do corpo humano, ligada muitas vezes ao que se chama de luta ou fuga, que é uma espécie de instinto de preservação de um animal cercado por um predador, por exemplo. É natural, mas nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com as nossas preocupações. Outros textos que falam sobre a ansiedade e como resolver esse problema. Lá em Provérbios, capítulo 12, do versículo 25, diz que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, deixa o homem destruído, deixa o homem arruinado, mas uma boa palavra o alegra. Eu estava pensando, meditando a palavra, e eu não sei se você passou ou está passando por algum momento de ansiedade,
Mas se você achar que alguém está com uma tristeza muito grande, muito profunda, lembre-se desse versículo de Provérbios, que diz que uma boa palavra o alegra. Daí a importância de dizer boas palavras, de dar bons conselhos, de falar a respeito da fé e do quanto Deus pode. Lá em 1 Pedro capítulo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante que às vezes a gente vem para o culto e fala: essa palavra realmente é de Deus, eu preciso ouvir sobre ansiedade, eu estou ansioso, eu estou perturbado, eu estou com incertezas, eu estou com medo, eu estou em dificuldade. E nós adquirimos aqui uma fé e nós dizemos: Senhor, eu quero depositar essa ansiedade aos teus pés. Em 1 Pedro diz: lançando sobre ele, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, diz ele, ou sobre toda a nossa ansiedade, lançando sobre Jesus. E durante o momento, eu quero chamar depois para a gente orar por você, e talvez você vai vir e vai entregar aos pés de Jesus, no ato simbólico, e dizer: Senhor, eu quero entregar essa ansiedade aos seus pés. Mas o problema é quando a gente põe os pés lá de fora da igreja. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos acreditando, nós temos fé que Jesus pode, nós temos fé que as coisas vão melhorar, nós temos fé que essa incerteza vai cair por terra. Mas quando nós colocamos o pé lá fora, nós nos lembramos que somos carnais, que somos fracos, que não damos conta. Isso tudo é verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus pode todas as coisas. Ele é poder, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E nós não podemos depositar aos pés de Jesus e quando sairmos daqui pegarmos novamente. Porque se a gente sair e começar a falar: e agora? Como vai ser? É amanhã? É terça? É quarta-feira? É semana que vem? Se eu começar a me preocupar novamente, a ansiedade que eu havia depositado aos pés de Jesus, eu estou pegando-a novamente e jogando sobre os meus ombros, jogando sobre a minha cabeça, jogando sobre a minha mente. Em Salmos capítulo 60, no versículo 11 diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Nós podemos ter um paliativo, um homem pode nos ajudar, uma mulher, um médico, um profissional pode nos ajudar, mas o verdadeiro socorro que nós precisamos vem de Deus. Em Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, é o lugar para nos escondermos, para nos guardarmos, é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Em Mateus capítulo 15, 25 diz: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Não vou falar sobre o texto, mas é sobre aquela mulher que estava com uma filha enferma. Em Salmos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você estiver precisando de um socorro, diga: e agora? De onde é que vai vir a solução para esse problema? De onde é que me virá esse socorro? De onde me virá esse livramento? Lembrei agora do Chapolin: agora quem poderá me ajudar? Lembre-se do que o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Salmo 108, versículo 12 diz: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro do homem. Salmo 119, 173 diz: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Em Salmo 124, 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós podemos decidir o que vamos fazer com as nossas preocupações. Nós podemos decidir o que vamos fazer com a nossa ansiedade. Nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. A minha mãe tinha uma frase muito interessante. Ela faleceu em 99, muito nova, com 49 anos. E quando tinha um dos filhos, naquela época não tinha telefone, nem fixo na maioria das casas, mas às vezes o filho atrasava, estava algum problema, ela virava e falava assim: eu não sei se eu preocupo
Então, ao invés dela se preocupar, ela dizia: eu não sei se eu preocupo. Mas é uma palavra sábia, eu preciso decidir. Eu vou me preocupar, eu vou me angustiar, eu vou me deprimir, eu vou me martirizar, eu vou sofrer com essa situação, ou de fato eu quero viver bem, eu quero estar com saúde e quero deixar nas mãos daquele que tudo pode. O segredo para vencer a ansiedade: nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Sobre tudo o que se deve guardar, está escrito em Provérbios 4:23, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando aqui esse provérbio está falando de coração, está falando da mente. A gente não guarda absolutamente nada do coração, mas é algo mais profundo da mente. É algo que a gente afaga, é algo que a gente cuida, é algo que a gente nutre. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não estou falando em palavras positivas, eu estou falando em positivismo, mas eu estou falando em guardar no coração. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A nova tradução da linguagem de hoje diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você continuar pensando que não vai dar certo, tenha certeza, não vai dar certo. Se você continuar pensando não vai, pode ter certeza que não vai. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ao invés de nós nos focarmos na solução da maioria dos problemas, nós nos focamos no problema. Nós aumentamos o tamanho do problema. Às vezes o problema não é tão grande quanto nós o alimentamos, o nutrimos e fazemos na nossa mente como se de fato fosse enorme e gigante, como se fosse um monstro, e acaba se tornando um monstro que nos devora e que nos destrói, e que destrói o nosso casamento, destrói os nossos relacionamentos, destrói a alegria de viver, destrói a alegria de nos alimentarmos, destrói a alegria de estar com a esposa, com os filhos, destrói a alegria de viajar, de passear. A ansiedade faz tudo isso, ela destrói. Sobre quem está com Jesus Cristo, essa pessoa também, sobre ela também vem a ansiedade. Como eu disse, isso é algo natural, isso é algo do corpo, vem. Mas o que nós precisamos saber é o que vamos fazer com a ansiedade. Em Marcos, que está aqui, cadê Marcos? Capítulo 4, cadê Marcos? Você escreveu, né, Marcos? Capítulo 4, versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro, tranquilo, sem ansiedade. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O senhor está aí bem tranquilo, enquanto nós estamos desesperados, o senhor não está desesperado. Ou seja, Jesus precisava estar desesperado para ajudá-los. O senhor parece que não se importa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se Jesus está no barco, não significa que não vai vir tempestade, não significa que não virá tribulações, lutas, dificuldades, mas eu tenho certeza que se Jesus está no barco, o barco não vai virar. Amém. Nós podemos ter certeza disso. Amém. Você pode passar por lutas, pode passar por tempestades. A prova é que Jesus estava no barco com os seus discípulos, e parecia que Jesus não se importava.
Talvez você pense que Jesus não está se importando, mas Jesus se importa. Jesus vê. O que nós precisamos é lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. A nossa ansiedade é o medo do que pode acontecer no futuro. Pessoas que temem o futuro. A diferença de ansiedade e de depressão é que a ansiedade é do medo do futuro, de algo que pode ou não acontecer. Essa incerteza do futuro é a ansiedade. E a depressão é um sofrimento pelo passado, pelo que já aconteceu, às vezes pela morte de alguém, pela perda de alguém, ou pela falta de, mesmo não ter morrido, mas foi para algum outro lugar, te abandonou. Então isso é depressão, é o sofrimento pelo passado, pelo que já aconteceu. Mas nós estamos falando sobre a ansiedade. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que, como eu disse, eu não tenho o costume de repetir mensagem. Mas se o Espírito Santo de Deus me trouxe e falou comigo, eu precisava ter essa mensagem, e falou com você também, é porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Amém. É que Ele quer tirar essa tristeza, essa amargura. Tirar a incerteza não quer dizer que você vai começar a ter certeza do futuro. Jesus não revelava aos seus discípulos o futuro, totalmente. Jesus não revelava, Deus não revelou aos seus profetas tudo o que aconteceria. Deus não disse a Abraão o que aconteceria. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Deus espera de nós atitude. Deus espera que nós acreditemos. Deus espera que nós usemos de fato, de verdade, de maneira prática, a fé que professamos. Quando dizemos ou dissermos eu creio, eu tenho fé que essa situação vai mudar, pare de sofrer com essa situação. Você não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eu não posso fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas enquanto achamos que podemos, em detrimento do que Deus pode fazer, enquanto sofremos achando que podemos e entendendo que não conseguimos, nós nos martirizamos, nós morremos. Quantos de nós se sente morto, apesar de estarmos vivos? Não há mais alegria, não há mais prazer em muitas coisas, porque a ansiedade já tomou conta da vida dessa pessoa. Talvez não seja o seu caso de estar com ansiedade, graças a Deus, se for o caso. Mas essa mensagem também pode falar com você. Se em algum momento você se preocupar, se sentir ansioso, ansiosa com o que vai acontecer, lembre-se de lançar sobre Ele, lançar sobre Jesus toda a vossa, toda a nossa, toda a sua ansiedade. Deus quer te livrar dessa preocupação, desse medo do futuro, mas nós precisamos tomar as nossas decisões, cuidar dos nossos pensamentos, ler, meditar na palavra, citar a palavra, é uma maneira de alimentarmos a nossa fé. Dizem que a diferença entre dois pitbulls ou dois cachorros que você cria, você pode pegá-los do mesmo tamanho, mas a maneira com que você cria um em detrimento do outro vai fazer com que um seja mais valente. Nós temos duas opções: ou nós nos alimentamos a nossa fé, ou nós crescemos a fé, ou nós crescemos a ansiedade. A ansiedade, para mim, é exatamente o contrário da fé. Todas as vezes que nós duvidamos, todas as vezes que nós não acreditamos, nós estamos alimentando e fazendo crescer a fé, a ansiedade. Quantas vezes eu já me disse, pelo jeito, não tem jeito. Eu já disse.
Eu acho que agora não vai mais, viu, pastor Pedro? Agora parece que a vaca vai para o breve, parece que não tem jeito. E para a gente, para mim, para você, talvez não tenha mais jeito. Mas aquele que pode todas as coisas, ele tem solução para o seu problema. Amém. Ele tem solução para a sua dor. Ele tem solução para a sua ansiedade. Amém. A ansiedade sempre procurará uma brecha em nossos pensamentos, mas com Cristo, firmados na palavra, buscando aumentar a nossa fé e vigiando e dirigindo tudo o que pensamos, nós seremos mais do que vencedores em tudo. Amém. Se você estiver passando por um problema, pare de pensar o quanto não vai dar certo. Pare de pensar o quanto está difícil. Pare de pensar o quanto está sofrido, o quanto está doído. E diga: Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu vou sair dessa situação. O Senhor vai me dar vitória. Eu quero te convidar, quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. E eu quero orar com você. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, começasse a pensar, pensasse um pouco como é que você tem, como é que tem sido os seus dias, como é que tem sido os seus últimos dias. Você tem andado triste, preocupado, ansioso, desesperado. Nós estamos diante daquele que tudo pode. Eu queria que você começasse a falar agora primeiro dos seus pensamentos, começasse a falar com o Senhor agora. Diga: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o quanto isso está me causando tristeza, o Senhor sabe o quanto isso está me trazendo ansiedade, o quanto eu vivo deprimido com essa situação. Senhor, com essa situação que parece que não tem solução, mas Senhor, eu quero colocar esta preocupação aos teus pés, eu quero entregar ao Senhor. Comece a falar ao Senhor onde é que está a sua dor, onde é que está a sua tristeza, o que é que tem te causado preocupação, o que é que tem feito você acreditar que não vai dar certo. Comece a abrir agora a sua mente e comece a falar com o Senhor do seu pensamento agora. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem algo de muito especial para fazer na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha própria vida. Muitas das vezes, Senhor, nós damos muito mais importância, muito mais valor às lutas, às dificuldades, às incertezas, à ansiedade do que ao Senhor. Nós acreditamos, Senhor, piamente que a ansiedade é maior do que o Senhor, e por isso nós sofremos. Por isso, Senhor, a tristeza, a alegria vai embora, o prazer, a satisfação vai embora. Nos sentimos até, Senhor, sem desejo de orar, de ler a tua palavra, de louvar ou de ouvir um louvor, porque, Senhor, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, amargurados. Senhor, e tudo isso é porque tornamos a ansiedade ou imaginamos nos nossos pensamentos que a ansiedade é maior do que o Senhor. Mas, Senhor, o Senhor é maior do que tudo, maior que todos. Basta uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas e tudo vai se transformar. Mas o Senhor quer que cada um de nós demonstremos, Senhor, o quanto acreditamos, o quanto temos fé que o Senhor pode mudar essa situação. E nós queremos, em nome de Jesus, nós queremos entregar toda essa situação, toda essa incerteza, essa ansiedade aos teus pés, Pai. Nós queremos sair daqui para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Aliviado, Senhor, desse peso, dessa carga que tem nos pressionado e que tem nos oprimido. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor.
tenho certeza, Senhor, que o Senhor marcou o encontro na agenda do Senhor com meu irmão e que a minha irmã que aqui está. Ele e ela, Senhor, ou ela que acreditava que o Senhor não estava vendo. Senhor, o Senhor trouxe uma palavra nessa noite porque o Senhor a ama, porque o Senhor o ama. Senhor, essa pessoa perguntou: onde é que está Deus que não vê o meu sofrimento? Por que é que Deus permite que isso aconteça? Parece que Ele não está vendo, parece que Ele não se preocupa, mas o Senhor marcou na agenda do Senhor o encontro com meu irmão e com a minha irmã nessa noite. Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que nós não podemos nada sem o Senhor. Senhor, nós queremos tirar agora do nosso peito, da nossa alma, do nosso coração, toda a ansiedade, todo o sofrimento. E nós queremos depositar aos teus pés. E não vamos pegar de volta ao sair daqui. Ajude-nos a profetizarmos, a proferirmos, a declararmos a tua palavra nas nossas vidas, para que a nossa fé seja fortalecida, alicerçada e vivamos o melhor que o Senhor tem individualmente para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Os pastores também, inclusive. Eu quero que todos venham, se você puder, venha, traga-se na mão e entregue, deposite aqui aos pés do Senhor. Quatro de fé, dizendo: Senhor, eu quero entregar ao Senhor. Eu quero depositar aos teus pés essa luta, essa dificuldade, essa ansiedade. Só entregar e pode voltar para o seu lugar. Não precisa ficar aqui não. Só volte e entregue. Diga: Senhor, eu estou entregando aos teus pés, Senhor. Eu creio que o Senhor pode mudar esta situação. Entregue agora, deixa aos pés do Senhor. Deixa aquele que morreu para te dar vida e vida em abundância. Se você depositou aos pés do Senhor, pode voltar para o seu lugar. Só deposite aos pés do Senhor e volte para o seu lugar. Diga: Senhor, eu estou fazendo um ato profético, deixando aos teus pés essa luta, deixando aos pés do Senhor essa incerteza, essa ansiedade, essa depressão. Eu entrego a ti, Senhor, em nome de Jesus, declarando que o Senhor pode. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.